Revolução Russa, sua contextualização durante a Primeira Guerra, pela Primeira Guerra, e os reflexos dela no Brasil. Segundo Karl Marx e o Friedrich Engels, o primeiro país que passaria por uma revolução desse cunho socialista seria a Inglaterra. Por que a Inglaterra, Maria Eduarda? Porque a Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver o capitalismo, né? Foi o primeiro país a Revolução Industrial, foi pioneiro na Revolução Industrial. Então, segundo Karl Marx e Friedrich Engels, o proletariado teria consciência do que estava acontecendo naquela época, se mobilizaria e realizaria a Revolução Industrial. Então, para eles, isso aconteceria numa potência onde o capitalismo já teria sido desenvolvido, já teria acontecido as consequências do capitalismo e uma sociedade urbanizada. O que não aconteceu, porque a Rússia revolucionária agrária, recém-saída do absolutismo feudal, a maior parte da população era camponesa. Porém, apesar da maior parte da população viver no campo, o processo revolucionário russo foi basicamente urbano. Diferente das outras revoluções socialistas que aconteceu, por exemplo, em Cuba e a Revolução Chinesa. Então, apesar do socialismo científico defender que a Revolução Socialista aconteceria em uma potência com desenvolvimento capitalista urbanizada, bem urbanizada, não aconteceu. Tá? A Rússia era recém-saída da ordem feudal e absolutista e muito menos era urbanizada, totalmente urbanizada, e uma potência capitalista, já que ela dependia do capital estrangeiro da França e da Inglaterra. Bom, a nobreza russa, composta pelos boiardos, exploravam, os boiardos, eles eram detentores da terra, exploravam os camponeses, tadinhos, em um regime de servidão. Só que aí lá em 1861, o governo, querendo forçar o desenvolvimento da Rússia, aboliu a servidão e por ideais liberais, tentando forçar o desenvolvimento da Rússia. Esses camponeses, que foi abolido o regime de servidão, não era detentor de terra nenhuma, começou a ir para a cidade. Então, um contingente de população foi para a cidade servindo de mão de obra para a indústria nascente. Esse proletariado camponês que se tornava proletariado seria, então, precursores do movimento socialista na Rússia. A Revolução Industrial na Rússia ela foi diferente. Por quê? Porque a burguesia, o czarismo, não tinha money para fazer acontecer. Então, dependia do capital estrangeiro, como eu disse, da França e da Inglaterra. França e Inglaterra, as principais potências naquela época. Então, pegou esse empréstimo e, como eu disse, segundo o socialismo científico que aconteceria na Inglaterra, porém a Inglaterra era rica, então o governo de lá tinha condições suficientes para conceder. O proletariado está pedindo isso? Vamos analisar. Posso conceder, sim, porém a Rússia não tinha dinheiro para fazer isso. Então a burguesia de lá, a Revolução Industrial na Rússia, a industrialização da Rússia não significou a implementação do capitalismo, já que a burguesia ela era estrangeira. Como essa burguesia ela era estrangeira, então não havia preocupação nenhuma de conceder o que o proletariado estava pedindo. E isso ajudou eles ficarem bravos, obviamente. Então, se por um lado a Inglaterra tinha condições para fazer concessão aos trabalhadores para evitar uma revolução socialista, a Rússia não tinha. O regime governamental que atuava na Rússia naquela época, bem parecido com o absolutismo. A única diferença é que o czarismo permitia a existência de partidos políticos, né? Então, esse czarismo ele era apoiado pela nobreza fundiária, pelo clero ortodoxo, pelo exército e pela polícia secreta que chamou Krahana, alguma coisa assim. Esses partidos políticos principais, formados por dois lados opostos: a burguesa liberal, chamada de cadetes, a burguesia liberal chamada de cadetes, e o outro que era mais socialista, que eram os mencheviques e os bolcheviques, que apesar dos dois serem socialistas, eles divergiam entre si.
Os mencheviques e os bolcheviques foram formados em 1903 a partir da divisão do Partido Operário Social Democrata, né? Os mencheviques tinham como líder o Martov. E os mencheviques, eles falavam que primeiro era necessário uma fase capitalista para depois implementar o socialismo. Porque necessitava da fase capitalista para acumular riquezas para depois o Estado poder dividir essas riquezas, porque se não houvesse capitalismo, não haveria riqueza para o socialismo poder dividir. Então, para eles, precisava do capitalismo primeiro para depois implementar o socialismo. Então, seria um processo mais lento. Os bolcheviques, por outro lado, liderados por Lenin, eles acreditavam que não era necessário primeiro esperar o capitalismo acontecer para saber das consequências que seriam óbvias, exploração do proletariado e etc. Então, eles eram mais imediatistas. Então, o socialismo tem que ser agora. Então, se os mencheviques queriam mais lento e os bolcheviques eram mais imediatistas. Em 1905, estava acontecendo a Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu. O motivo dessa derrota, em parte, porque ela não tinha recurso. A Rússia é pobre. A pobre do rolê não tinha recurso para essa guerra direito. Se lançou sem recurso na corrida imperialista com nações capitalistas que já estavam com money para correr na corrida imperialista. Então ela perdeu, e os sovietes, já cansados com essa crise no governo, sovietes formados pelos proletariados, pelos soldados, pelos operários, pelos camponeses e pelos soldados, os sovietes são esses. Sovietes é um grupo formado por operários, camponeses e soldados. Organizaram uma greve de protesto contra a situação do país, pressionando o czar. Esse czar, ele não tinha recurso para conter os revoltosos, então ele prometeu convocar a Duma. A Duma, o que é a Duma? É o parlamento russo, e elaborar uma constituição para o país. E esses partidos políticos que eu falei começaram a se dividir, e ficou os cadetes e os mencheviques, que queriam uma aliança com o governo para melhorar a situação do país. Os bolcheviques falou: é a hora de derrubar o czarismo agora, pronto, acabou. Enquanto eles estavam discutindo, né, o exército já tinha voltado, e o czar usou esse exército que tinha acabado de voltar dessa guerra como repressão. No dia 9 de janeiro de 1905, aconteceu o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? O povo foi lá fazer uma manifestação pacífica, cantando, entoando louvores com imagens de santos e com imagens do czar. E eles foram reprimidos fortemente, centenas de pessoas morreram, e essa situação ficou conhecida como Domingo Sangrento. Depois que isso aconteceu, o Lenin, ele disse que o proletariado russo aprendeu mais nesse dia do que em anos de luta, e chamou esse Domingo Sangrento como Revolução de 1905, e foi chamada de ensaio geral, o ensaio geral para quando realmente acontecesse a Revolução. E essa foi uma experiência fundamental para a Revolução Russa. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, né? Apoiando lá a Sérvia. Primeira Guerra Mundial. Eu fiz muito de Primeira Guerra Mundial. Só que, como eu disse, a Rússia pobrinha, tadinha, não tinha preparado os soldados para a guerra, não tinha remédio, uma crise. Então veio insatisfação pública, greve mais greve, protestos e mais protestos, até que conseguiram derrubar o czarismo. A grande pressão fez o czar abdicar, e essa derrubada ficou conhecida como Revolução de Fevereiro de 1917, ou também por Revolução Branca. Por que Revolução Branca? Porque contou com grande participação dos mencheviques e não foi responsável por derrubar o socialismo. Então a Revolução de Fevereiro, ela não foi, apesar de ter derrubado o czarismo, não foi onde aconteceu o socialismo. Com isso, a burguesia russa, ela entrou no poder, comandada pelos cadetes. Foi um governo curto. A grande responsável pela queda desse governo foi porque eles liberaram a liberdade de expressão, e com essa liberdade de expressão teve a liberdade de expressão, então o povo podia reclamar à vontade. Então os opositores fizeram crítica aos governantes, e o povo ficou sabendo e foi espalhando e etc, e virou uma bola de neve. O povo já estava insatisfeito, essa guerra já estava cansativa, estava com uma crise muito grande no governo,
Os cadetes, eles não tiraram a Rússia da guerra, ainda vai tirar depois. Não os cadetes, né? Quando implementar o socialismo. Não tirou a guerra da Rússia, porque queria primeiro recuperar os territórios perdidos para a Alemanha, para só depois assinar a guerra, e o povo já estava cansado. Os presos e políticos exilados também voltaram, né? Quando Lenin voltou, ele lançou as teses de abril, que tinham pontos favoráveis para a população, como terra, pão e paz, todo o poder aos sovietes, e através da mobilização popular, os bolcheviques eles articularam a derrubada desse governo provisório e a implantação do socialismo, que aconteceu em outubro de 1917. A Revolução de Outubro de 1917, os bolcheviques eles foram apoiados pela população através da luta armada. Com a Revolução de Outubro, foi finalmente implantado o socialismo na Rússia. Com isso, a Rússia saiu da Primeira Guerra e eles assinaram um acordo de paz com a Alemanha, no qual a Rússia ela teve que conceder parte do seu território à Alemanha. O governo foi entregado aos comissários do povo, um órgão comandado por quem? Nada mais, nada menos do que Lenin. Bom, apesar disso tudo, nem todo mundo era favorável ao socialismo. Então, aconteceu de 1918 a 1921 uma guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho, os bolcheviques, e do outro lado, o Exército Branco. Quem é o Exército Branco? Os mencheviques, a burguesia liberal e as nobrezas russas. O Exército Branco ele foi apoiado por ajuda estrangeira das potências capitalistas. Só que, Primeira Guerra, né, meu bem? Nem tava todo mundo não tava bem, tava todo mundo meio mal das pernas. Então, apesar dessa ajuda, as potências capitalistas também estavam com medo dos soldados, simpatizaram com a ideologia socialista. Então, não foi uma mão na roda, né? Eles tentaram. Então, o Exército Branco perdeu e o Exército Vermelho ganhou. Uma das estratégias usadas pelo Exército Vermelho para vencer o conflito foi o comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? Os bolcheviques eles aboliram os salários e confiscaram grande parte da produção agrícola que era distribuída à população pelo governo, sob o argumento de que aquele sacrifício era necessário e seria recompensado pela vitória na guerra. Depois dessa guerra civil, a Rússia já estava arrasadinha, ficou mais ainda. Ficou arrasada economicamente. Então, o que Lenin fez? Ele implantou uma mistura de capitalismo e de socialismo. Isso ficou conhecido, essa medida econômica ficou conhecida como NEP, N-E-P, Nova Política Econômica. E houve o reestabelecimento dos salários, a contratação de técnicos estrangeiros, a permissão para a existência de empresas privadas, fortalecendo os kulaks. O que eram os kulaks? Os médios proprietários agrícolas. Ficou famosa a frase de Lenin, poética, que é necessário dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então ele misturou ali o capitalismo com o socialismo, apesar dos bolcheviques anteriormente acreditaram que era necessário o socialismo imediatamente. Apesar disso tudo, apesar da concessão da existência de empresas privadas, etc., a parte estratégica da economia, os setores estratégicos da economia estavam nas mãos do governo. Afinal, né, era só passageiro, só para recuperar a economia, para depois o socialismo vir e abalar tudo, e pipocar o socialismo. Então, e realmente funcionou, o NEP realmente funcionou, mas apesar da Rússia estar restabelecida economicamente, Lenin morreu. Lenin ele conseguiu agregar várias ações, expandir assim, o capitalismo, as repúblicas socialistas soviéticas, a União Russa Soviética, a URSS. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Aí teve uma disputa de poder entre Stalin e Trotsky. Eles tinham objetivos políticos diferentes. O Stalin, ele era secretário-geral do Partido Comunista e ele defendia que primeiro era necessário estabelecer o comunismo em um só país, na URSS, para depois expandir ele. Então, ele queria ali naquela zona primeiro. Do outro lado, a gente tem o
Trotsky, o criador e comandante do Exército Vermelho, e para ele era necessário expandir o capitalismo ou o socialismo logo. Ou expandia o socialismo para todos os cantos do mundo, ou as nações capitalistas iam se unir e iam acabar com o socialismo, e aí ia acabar o sonho. Stalin venceu, porque Stalin ele queria, como eu disse, ali naquela região, isso representava paz, e a população já estava cansada de guerra, e a de Trotsky representava guerra, né? Porque queria expandir, as nações capitalistas iam dar embate. Então, Stalin venceu, e Trotsky ele foi pro México. Stalin ele expulsou Trotsky, e depois ele mandou um agente da KGB, que era o Serviço Secreto Soviético, matar o Trotsky no México. Com a morte do Trotsky, quando o Stalin já estava estabelecido, começou um momento conhecido como stalinismo. Quando começou o stalinismo, que foi um dos governos mais violentos da história contemporânea, né? Ele começou a fazer uma coisa que ele mesmo chamava de expurgos soviéticos. Começou a perseguir todos os líderes que iam contra o seu governo. Ele ficou louco, né? Matou Trotsky, matou todo mundo que ele pensava que era uma ameaça para o governo dele. Lá na Rússia ainda havia um misto de socialismo e capitalismo, então ele foi responsável por implementar de vez o socialismo. E ele implantou metas a serem atingidas de 5 em 5 anos, chamadas de planos quinquenais, que representava um importante passo para a transformação da Rússia em Estado socialista e autoritário. Então ele disse, acabou os kulaks, que eu já falei, que eram os médios proprietários agrícolas, e a expropriação das terras ela acabou por enfraquecer a economia, visto que desestimulou a produção agrícola, né? Foi responsável também pelo desenvolvimento industrial, e o Estado promoveu uma industrialização de acordo com os interesses. As áreas que mais tiveram investimento foi a siderúrgica, a bélica, a petroquímica e a aeroespacial. A indústria de alimentos de base de consumo ficou em último lugar. Isso gerou uma crise de abastecimento na Rússia. Apesar desse isolacionismo pregado por Stalin, ele foi o responsável por promover a expansão do socialismo também. O que culminou, né, no olhar dos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui? Culminando na Guerra Fria. Com a morte de Stalin, seu sucessor Nikita passou a denunciar os seus crimes, e a China, com medo de que esse processo se estendesse para lá, decretou que a União Soviética estaria traindo os ideais revolucionários. Na década de 1960 aconteceu o rompimento do sino soviético, e os Estados Unidos, interessados no enfraquecimento do bloco socialista, estimulou essa disputa, que acabou sendo determinante para o enfraquecimento dessa União Soviética e foi fragmentada definitivamente em 1991. Inspirado na Revolução Russa de 1917, no Brasil, foi criado o PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Logo após ter sido criado, ele foi colocado na ilegalidade. Ele queria implementar o socialismo no Brasil também. Porém, esses ideais socialistas não se enfraqueceu, porque ele entrou dentro do movimento operário brasileiro com ideologias do anarquismo e do anarco-sindicalismo. Uma das maiores influências socialistas no Brasil foi em 1930, quando muitos dos tenentes do exército se deslocaram ideologicamente para o socialismo. Em 1975 ocorreu a intentona comunista, quando alguns tenentes comandados por Luiz Carlos Prestes, tentaram tomar o poder e implementar o socialismo aqui no Brasil. Esse movimento foi duramente reprimido pelo governo de Getúlio Vargas, e Vargas aproveitou dessa situação para implementar o Estado Novo. Então, no Brasil foi criado o PCB, aconteceu a intentona comunista, teve influência no movimento operário, e esses são os reflexos no Brasil. E foi isso. Beijos.